Olá, Tchanan! Estou com. Eu ia falar que é o herói do dia, mas temos dois heróis: Ricardo Catalá e Zé Roberto. Boa tarde. Dormiu bem? Boa tarde. Essa é uma pergunta fácil de responder. Ainda não dormi. Porque ficou muito surpreso ou porque ficou muito feliz? Por quê? Como foram as emoções pós-jogo? Um jogo dessa importância te traz um nível de adrenalina muito alto, né? Então você vai conseguir ficar um pouco mais light muitas horas depois do jogo, e aí mistura de felicidade, nós da comissão técnica confraternizando por tudo que nós estamos produzindo de resultado para o clube. Então, essa noite foi uma noite que não deu para dormir, não. Eu sei que a hora que acordou, ou até logo depois, né? Estamos na era das notícias tão rápidas, a gente viu em todas as manchetes a palavra vergonha do São Paulo. E poucas vezes a gente viu a surpresa do Mirassol. Queria que se você conseguisse me explicar, tecnicamente e taticamente, como foi que você venceu o jogo de ontem? Na verdade, o que nós planejamos para essa partida foi um encaixe de marcação mais nos volantes do São Paulo, deixando os zagueiros jogar um pouco mais. A gente sabia que quem organizava o jogo era o Daniel Alves e Tietê, que nós tínhamos que ser agressivos ali, que nós fizéssemos um jogo muito forte nos confrontos, que nós fôssemos uma equipe capaz de se ajudar e ter consciência de que sofreríamos a maior parte do tempo em função da qualidade do treinador e da equipe adversária, e que nós fôssemos muito competentes nas poucas oportunidades que teríamos, incluindo a jogada de bola parada, que foi algo ensaiado durante muitas sessões de treinamento. Ricardo, a história do jogo ela foi bem dinâmica, né? Vocês fizeram 2-0 e aí em 2 minutos tomaram um empate. Aí todo mundo falou assim: bom, agora o São Paulo vai virar. Queria que você analisasse o primeiro tempo, que foi realmente atípico para dois times que estavam, no seu caso, então, depois a gente vai falar sobre isso, tanto tempo parado. Foi um jogo muito movimentado. Foi um jogo, eu não esperava essa quantidade de gols, obviamente, mas eu acho que a gente começou muito concentrado, muito consciente. O gol de bola parada dá para a gente a possibilidade de aproveitar um momento de baque do São Paulo. Num contra-ataque a gente faz 2-0. Eles empatam porque o nível de qualidade é muito alto, tem organização e trabalho do outro treinador também que é muito competente. Quando eles fazem o 2-2, eu só esperava que a gente conseguisse levar esse resultado para o intervalo, porque nós havíamos detectado quais eram os problemas que o São Paulo estava oferecendo para a gente durante o jogo, e aí eu fiz a substituição que, de alguma forma, incorporou um pouco mais, permitiu que nós tivéssemos um volume melhor de bola aérea na nossa área e um pouco de escape com o Daniel, que é um lateral, mas com muita facilidade de se incorporar à última linha, e a gente acabou sendo premiado com o gol dele. A gente falou muito, né, e vamos continuar falando dessa eliminação São Paulina por conta de um histórico de eliminações na sequência, no caso do São Paulo, e essa é mais uma cereja no bolo, de uma administração ruim e tal, coisa que você não tem nada a ver com isso. Mas ontem você percebia que, apesar da ausência da torcida, os jogadores no segundo tempo sentiram essa pressão, os jogadores de São Paulo. À medida que o tempo foi passando, o empate permanecia. Então, na teoria, o empate era bom para o Mirassol, poderia levar o jogo para surpreendentemente levar o jogo para os pênaltis. Mas a gente viu a pressão aumentar de tal forma que foi o Mirassol que conseguiu, de fato, construir uma chance de gol. Porque o São Paulo teve muito domínio de posse de bola, mas chance clara de gol, a gente viu poucas. Queria que você, se você falou sobre isso com os seus jogadores, sobre o quanto pesaria no segundo tempo a bola, o tempo passar e o gol São Paulino não sair. Eu não abordei exatamente a questão, vamos dizer assim, do histórico de eliminações, porque eu penso que essa história, apesar de pertencer ao São Paulo, não pertencia a esse grupo e a esse treinador. A história recente deles de um ano, 6 meses de trabalho. Mas o que eu abordei foi que eles, em algum momento, se desorganizariam em função de buscar o gol da vitória e que nós poderíamos aproveitar isso para marcar o nosso, se nós fôssemos muito consistentes defensivamente. Foi isso que acabou acontecendo. Ricardo, eu andei ouvindo agora de manhã algumas entrevistas suas que estão disponibilizadas no site, da retomada, no dia 1º de julho.
das expectativas, e a gente brinca sempre, né, que as entrevistas costumam ser muito parecidas, pasteurizadas, vamos fazer o nosso melhor, estamos treinando, estamos empolgados, vamos fazer o nosso melhor, mas as expectativas eram muito baixas. Até o próprio presidente deu entrevista ontem dizendo que estava felicíssimo em chegar às quartas de final e tal. Você se surpreende com o resultado sem diminuir a importância do seu trabalho, não é isso? Mas você considera surpreendente que em tão pouco tempo, com um grupo tão novo, você tenha conseguido um resultado tão expressivo? Sim e não. Sim, porque o nível de dificuldade era muito alto. Nós estamos falando do quarto colocado da Série A do Brasileiro de 2019, que deve estar entre pelo menos os 5 melhores elencos do Brasil. Então, isso te indicava que era improvável. Ao mesmo tempo, não porque se nós não acreditarmos naquilo que nós estamos fazendo, não faz sentido nós propormos aos jogadores algo que nós não acreditamos. Então, mesmo sabendo da dificuldade, tudo que foi construído com os jogadores foi de, nós podemos, a história do futebol mostra que 90 minutos permite tudo, agora nós teremos que fazer praticamente o jogo perfeito e contar com as falhas do adversário. E aí foi isso que acabou acontecendo. Ricardo, você teve um grupo, talvez possa estar errada, né? Porque os outros times, eu até fiz uma avaliação, mas talvez o time que mais foi prejudicado pela pandemia, do ponto de vista de perder elenco e ter que se reestruturar. E aí tem essas histórias saborosas que o futebol deixa sempre pra gente, que é a história desse rapaz, Roberto, que chegou anteontem, pouco treinou com você, porque pelo que eu entendi, estava treinando em Mirassol e você está em Sorocaba. Então nem com o grupo ele estava. Queria que você explicasse essa necessidade que você viu ali no elenco reduzido que você ficou, de escalá-lo e de acontecer essas coisas que ficam marcadas. Essa é uma história legal. Na verdade, o Zé é atleta do Mirassol, ele estava emprestado a um clube árabe. Quando nós fomos nos reorganizar no retorno da pandemia para o confinamento dentro do nosso centro de treinamento, ele estava disponível. Nós conversamos com ele se ele queria participar dessa reta final, ele topou. Ele ficou confinado conosco lá, treinou, inclusive na equipe titular, porque a direção havia recebido um indicativo de que ele teria condição de jogar, uma história parecida com a do Jô, e 48 horas antes da partida, a direção diz, o documento não chegou a tempo, ele não pode participar das 2 rodadas da primeira fase. Aí eu tive que ajustar tudo sem ele, porque eu havia treinado 21 dias praticamente com ele, e aí nós combinamos que ele ficaria em Mirassol, porque nós estamos perambulando por alguns hotéis em São Paulo. E apesar dos hotéis terem academia, é diferente de você treinar no centro de treinamento, onde tem campo, etc. Uma pessoa que poderia cuidar só do treino dele. Então nós optamos por deixá-lo lá, até para preservar essa questão de coronavírus, para que ele não tivesse contato com o ambiente externo, que ele ficasse treinando essa uma semana. E tão logo, matematicamente, nós nos classificássemos, ele viria para São Paulo. E foi isso que aconteceu. E aí ele chegou na véspera da partida, fez o último treino e nos ajudou bastante. Essas histórias ficam para sempre, né? E ele estava tão emocionado no final, nem os meus melhores sonhos. E aí, qual que é o maior sonho agora, né? Se, óbvio, com trabalho e tal, vocês esperavam que dava para ganhar do São Paulo, mas, né, é o maior feito do Mirassol até agora, chegar a uma semifinal de Campeonato Paulista. Dá para sonhar mais um pouquinho? Eu acho que já que vamos sonhar alto, né? Eu sempre digo isso para os jogadores e a gente mira a lua para acertar a estrela. Obviamente, nem sempre é possível, principalmente porque nós temos que ser conscientes do nível de dificuldade. Agora, acho que esse jogo traz a confiança que faltava para um grupo muito jovem, para um grupo que se formou mediante a dificuldade e que tinha muitas incertezas, muita desconfiança. Então, essa vitória talvez nos empurre para conseguir competir melhor, porque o nível de dificuldade agora só tende a aumentar. Eu não te perguntei, mas vou voltar no assunto porque eu acho que é importante. Como é que você fez esse time de volta? Você passou 4 meses, imagino, monitorando a distância, perdeu a maioria dos jogadores quando o contrato venceu, né, no dia 1º de maio, e aí nesse período teve esses treinos pela internet, mas aí você recuperou o grupo no dia 1º. Como é que você remontou o elenco? Com olheiros, com categoria de base? Você perdeu 18 jogadores, foi isso? Nós perdemos 18 atletas. Na verdade, eram os atletas que tinham contrato com o clube mais longo e aqueles que
tiveram 2 ou 3 que o contrato se encerrava, mas que toparam esperar para retornar e fazer esses jogos finais. Um caso deles é o Thiago Alves, zagueiro. E os 11 meninos que nós tínhamos na base que tinham um contrato profissional, porque é uma exigência da federação que eles possam participar. Então, na verdade, foi aquilo que o clube tinha de material humano, e aí, em cima das características dos jogadores, eu montei, junto com a comissão técnica, um caminho que indicava que nós poderíamos ser competitivos, porque não adiantava nada eu ficar preso à minha ideia de jogo, à ideia que vinha funcionando antes da pandemia, sendo que os atletas eram outros e que nós precisaríamos fazer alguns ajustes na maneira de jogar. Ricardo, ainda depende da rodada de daqui a pouco, né? Tem 2 jogos, mas há uma possibilidade do Mirassol se classificar com a vantagem do mando de campo, né? Caso o Corinthians vença o Red Bull, aí o Mirassol, em vez de em terceiro, ficaria em segundo, e aí teria essa alternativa de escolher. Ainda não dá para jogar em casa. Vocês já têm uma preferência ou ainda não? Na verdade, eu não cheguei nem a conversar sobre isso com a direção, Então porque... corre, que amanhã cedo que vão decidir. Não, porque eu acho que essa é uma decisão mais institucional. Eu tenho certeza que o jogo vai ir para algum campo com qualidade no gramado. Isso é uma coisa que nós não vamos abrir mão, porque é bom para nós, é bom para o adversário, é bom para o espetáculo. Acho que tudo aquilo que é bom para o futebol tem que ser colocado em prática. Mas se nós tivermos condição de mando, eu não tenho nenhuma preferência, não. Desde que seja num estádio com boas condições de gramado, estou feliz. Vocês vão treinar em Sorocaba agora, vão ficar indo até saber o resultado, onde vai ser o jogo, vocês vão ficar indo. Isso, nós ficaremos aqui em Sorocaba, tem uma estrutura de campo, a gente consegue treinar aqui e até ter uma definição de qual será o estádio onde nós jogaremos e em qual hotel nós nos hospedaremos para a partida. Ricardo, muito obrigada, parabéns. Acho que é uma dessas histórias que a gente vai sempre contar. Alguns times do interior ficaram marcados, né? Um campeonato paulista que cada vez mais penaliza os pequenos. E é uma daquelas histórias que a gente vai falar, do Carrossel Caipira, o Novo Horizontino e o Bragantino. Acho que você está colocando o Mirassol aí na história do campeonato estadual, talvez mais importante do país. Parabéns. Boa sorte. Obrigado, eu que agradeço os elogios, o convite, foi um prazer falar contigo. Qual?